Oi, aqui é a Jéssica. Você já percebeu o quanto muitas vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa grama? Então, nesse vídeo a gente vai refletir sobre isso. Isso está muitas vezes ligado ao fato da gente se comparar a nossa realidade com aquilo que a gente está conseguindo enxergar da outra pessoa, com as aparências da vida de uma outra pessoa. Muitas vezes a gente não sabe o que está ocorrendo profundamente na vida daquela pessoa, mas a gente julga que aquela pessoa se encontra em uma situação melhor do que a nossa. E muitas vezes isso não é real. Um exemplo muito simples que eu vou te dar aqui agora é quando eu estava na adolescência, no ensino médio, eu tinha uma amiga e ela sempre achava que eu chamava muita atenção, especialmente a atenção dos meninos. E, por muitas vezes, eu sempre tive um jeito mais espontâneo, um jeito mais sorridente, um jeito mais alegre. E isso pode ter contribuído para o fato de eu chamar mais a atenção das outras pessoas. Mas o que acontece é que ela era muito mais comunicativa do que eu. Eu era espontânea, sim, em alguns sentidos, mas ela era muito mais comunicativa do que eu naquela época. Ela conseguia se expressar e falar com todo mundo, parecia que não tinha um pingo de vergonha. E quando ela falava isso, pra mim, não fazia o menor sentido, porque eu conseguia enxergar todas as dificuldades que eu tinha. E ela não conseguia enxergar todas as dificuldades que eu tinha. E muitas vezes na nossa vida é assim. A gente olha para as pessoas e a gente vê só o glamour. A gente vê só aquilo que aquela pessoa está demonstrando, mas a gente se esquece que aquela pessoa também tem dificuldades, que aquela pessoa também tem processos dos quais não consegue lidar, que tem dificuldade em resolver, às vezes, algum tipo de conflito. Então, a gente vê muitas vezes, e agora principalmente nas redes sociais, uma aparência. A gente vê aquilo que as pessoas querem mostrar. Se a pessoa não quiser mostrar aquilo de dificuldade, aquilo de negativo que acontece na vida dela, ela não vai mostrar. E muitas pessoas vão querer realmente mostrar e deixar ali registrado os melhores momentos. Daí muitas vezes a gente pega esses melhores momentos e compara com a nossa vida, compara com a nossa vida como um todo, com as dificuldades que a gente tem, com os desafios que a gente tem, e a gente acha que aquela pessoa vive num mundo encantado e a nossa vida é um inferno na Terra. E a nossa vida, ela pode sim ser um inferno na Terra, se a gente focar nas coisas negativas, se a gente não procurar aprender e evoluir com os nossos erros. Se a gente ficar só focado naquilo que a gente não tem, em vez de aprimorar aquilo que a gente já tem e buscar adquirir, buscar nos tornar aquilo que ainda não somos, com certeza a nossa vida pode ser muito melhor. Outra coisa que faz muitas vezes a gente achar que a grama do vizinho é mais verde é porque a gente não tem autoestima. É porque a gente foca tanto nas dificuldades que a gente tem, nos defeitos que a gente esquece de reconhecer as nossas qualidades. Muitas vezes nós também vemos de lares, de famílias que são ou foram disfuncionais e a gente tem dificuldade de reconhecer aquilo que é positivo na gente, aquilo que a gente tem de bom. Em outras vezes, quando a gente tenta demonstrar eu sou isso, eu sou aquilo, na verdade a gente só está tentando camuflar um sentimento que a gente tem. Quando a gente se expõe demais, o que isso significa? Quando a gente quer sempre mostrar para as pessoas as coisas que a gente está fazendo, aquilo que a gente está passando, o que é que isso significa? Será que a gente está fazendo por uma espontaneidade, a gente não está esperando nada em troca? Ou será que a gente quer ser validado? Será que a gente quer que a pessoa venha elogiar? Será que a gente quer que a pessoa reconheça aquilo que a gente está passando naquele momento? Um outro fato que nos faz achar que a grama do vizinho é mais verde é o fato da gente não ter autoconhecimento, da gente não se conhecer, não saber aquilo que a gente tem de bom e aquilo que a gente tem para melhorar. Quando a gente não se conhece, a gente fica se comparando, a gente fica pedindo sempre a opinião de outras pessoas com relação à nossa própria vida, com relação àquilo que a gente deve ou não fazer. E o autoconhecimento ele é essencial em todos os processos da nossa vida. E nesse processo também de perceber que a grama do vizinho ela não é mais verde que a sua, na verdade é porque você não está cuidando da sua grama, você não está se respeitando, não está se valorizando. Por isso você enxerga a grama do vizinho como mais verde. Tem um livro chamado Aprendizados, que é da Gisele, aquela modelo bem famosa. E nesse livro ela fala de diversas dificuldades que ela enfrentou no início da carreira dela e por parte da vida dela. Seja com ansiedade, seja com medo, seja com traumas. Então nesse livro ela traz uma série de relatos de situações emocionais que ela passou.
E enquanto isso, muitas pessoas podem ter olhado para ela naquela época e dizendo: nossa, como ela tem sorte, ela é modelo, ela viaja o mundo inteiro, mas olha só as dificuldades que ela estava passando, olha só os conflitos emocionais que ela estava enfrentando. Então a gente não sabe. Muitas vezes a gente acha que a pessoa está super bem e aquela pessoa não está tão bem quanto a gente pensa. E se tiver, que sirva de exemplo para que possamos evoluir, crescer e nos tornarmos pessoas melhores em todos os sentidos. Se a gente foca demais na qualidade das outras pessoas e esquece de olhar aqui dentro, esquece de olhar que a gente também tem qualidades, a gente sempre vai estar achando que a grama do vizinho é mais verde. Até que, hipoteticamente, acontece uma coisa na vida daquele vizinho e a gente, nossa, eu não imaginava isso, eu não sabia disso. É porque a gente foca muito na aparência. A gente não foca realmente nas coisas como elas são, e sim como a gente está percebendo, como a gente está interpretando aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está escutando. E as nossas crenças, elas vão sendo reforçadas conforme a gente enxerga as coisas da forma que a gente quer enxergar, da forma com que a gente interpreta a realidade. Então limpe as suas lentes e enxergue a realidade, enxergue as coisas como elas realmente são. Pensa comigo uma situação, alguém cai no meio da rua. Como é que essa pessoa se sentiu? Será que ela se sentiu envergonhada? Será que ela achou aquilo normal, natural? E as pessoas que estão ao redor? O que essas pessoas pensaram? Cada pessoa pode ter interpretado aquela situação de uma maneira diferente, mesmo a situação, mesmo o fato tendo sido o mesmo. Algumas pessoas caíram, vão se sentir envergonhadas, outras vão dar risada e achar engraçado o fato de terem caído em um momento tão bobo, não tinha nada, mas a pessoa caiu. Já outras pessoas vão pensar e sentir de outra forma. Enquanto isso, as pessoas que estão ao redor, tem pessoas que vão ficar preocupadas se aquela pessoa se machucou, tem pessoas que vão achar engraçado o fato daquela pessoa ter caído, e tem outras pessoas que já vão pensar uma série de outras coisas. Então existe um fato. Qual foi o fato? O fato foi que aquela pessoa caiu. Pronto, é isso. Mas as interpretações do fato, mais os sentimentos e os pensamentos de cada pessoa ali naquele momento estão variando e estão sendo diferentes. Embora possam existir sim similaridades, pessoas que pensam parecido naquela situação, pessoas que agem parecido naquela situação, mas sempre vão existir pessoas que estão pensando outras coisas também. Então eu te pergunto, com quais cores você escolhe colorir o seu jardim? Então, com quais cores você vai pintar a sua vida? De preto e branco, você vai permitir que a sua vida seja colorida, que ela tenha cor, que ela tenha alegria, que ela tenha vida? Ou você vai seguir uma programação pré-definida, uma programação que definiram para você? O que é que a gente vê na TV? O que é que a gente vê nos filmes? O que é que a gente vê nas novelas e na música? Muitas vezes é traição, é discórdia, é briga, é confusão, é sofrimento. Será que você vai pintar a sua vida com essas cores? Ou será que você vai permitir que na sua vida exista amor, alegria, prosperidade, felicidade? Permita-se perceber que você cria a cada instante como você vai reagir às situações. Você pode até não definir o que vai acontecer na sua vida, as situações das quais você vai ter que passar, mas você pode definir como você vai lidar com aquilo depois que aquilo aconteceu. Pode não ser fácil, pode demandar muito esforço mental, mas está muitas vezes em nossas mãos a solução para construir uma vida mais harmoniosa, para construir uma vida mais alegre, uma vida mais feliz. E o primeiro passo para isso é parar de se comparar, é se conhecer, é se valorizar e perceber aquilo que você tem de positivo e o que de bom já existe na sua vida hoje. Essa foi a reflexão de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. E me conta aqui embaixo, esse vídeo te ajudou? Ele te fez refletir? Qual é a sua opinião sobre isso que eu te falei aqui hoje? Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo muito em breve. Um beijo pra você e tchau!